O nosso roteiro hoje é bem direto ao ponto. A gente vai passar pelo mito do salário, mergulhar nos 5 números essenciais, montar um sistema automático, entender o tal do ponto de cruzamento financeiro e, por fim, fechar com estratégias de investimento. Bom, começando pela nossa primeira etapa, o mito do salário. Olha que interessante, ganhar R$ 3.000 e viver quebrado, ou ganhar 10 mil e continuar no vermelho. Pessoas em faixas de renda completamente diferentes acabam presas na mesmíssima armadilha. Aumentar o salário não muda o fato de que, se não houver clareza sobre os próprios dados financeiros, o destino é sempre o mesmo, a estaca zero. A verdadeira virada de chave não está no contra-cheque, mas sim em encarar um diagnóstico preciso, algo que, sejamos sinceros, a maioria foge a todo custo. E isso nos leva à seção 2, os 5 números essenciais. O primeiríssimo número é a taxa real de queima mensal. É muito comum a pessoa chutar um valor dizendo eu devo gastar uns R$ 2.500 por mês. Só que, na ponta do lápis, o gasto de verdade costuma bater lá nos 3.800. Essa grana que evapora, sem deixar rastro na memória, é a taxa de queima absoluta só para manter a vida rodando. É o verdadeiro custo de vida. Então, como a gente descobre isso? É preciso calcular essa taxa metodicamente. Navegar pela vida sem esse cálculo exato é literalmente como pegar uma estrada à noite, dirigindo um carro sem saber se tem gasolina no tanque. A pessoa vai acelerando às cegas, cruzando os dedos para chegar e aí toma um baita susto quando o motor para no meio do nada. Ter essa verdade documentada, por mais desconfortável que seja no começo, é 1 milhão de vezes melhor do que viver na ilusão. O nosso segundo número é o tamanho total do buraco das dívidas. Ignorar as correspondências e os e-mails do banco não faz o saldo devedor sumir. Na verdade, a dívida age como um tumor financeiro super silencioso que só cresce enquanto houver recusa em olhar para a papelada. E os dados mostram que 90% das pessoas não têm a menor ideia do montante total que realmente devem. E aqui entra uma realidade brutal. Pagar só o mínimo do cartão de crédito, com juros batendo ali na casa dos 27%, significa que essa dívida pode se arrastar por décadas. Agora, a partir do momento em que a gente encara os números, o medo abstrato vira um plano de ação concreto. Se a gente colocar um pequeno esforço adicional, como uns R$ 200 a mais por mês na fatura, a gente corta anos, literalmente anos do tempo total de quitação. Passando para o terceiro número, a economia automática. O ideal aqui é separar pelo menos 10% da renda. E a grande sacada é que não estamos falando de ter uma disciplina de monge para guardar o que sobra no fim do mês. A ideia é construir no automático uma rede de segurança fortíssima. Assim, se rolar uma demissão ou uma emergência familiar, isso não se transforma num desastre financeiro absoluto. O quarto número é exatamente o que separa quem está só sobrevivendo de quem está de fato prosperando: os investimentos. A meta é destinar 15% da renda líquida para investir. Aquele grupo dos 5% do topo não fica dependendo só do suor diário. Eles garantem que o dinheiro trabalhe duro, rendendo juros enquanto eles estão dormindo. E, finalmente, o quinto diagnóstico revela uma armadilha clássica: a moradia. Esse número expõe como uma fatia gigantesca do nosso dinheiro acaba sendo engolida silenciosamente, seja pelo aluguel ou pelas parcelas infinitas de um financiamento imobiliário. É por isso que não faz o menor sentido ficar surtando com o preço das coisas pequenas no supermercado se o custo com moradia já está devorando mais de 60% da renda bruta. Entrar nessa zona vermelha é como tentar correr uma maratona carregando uma mochila lotada de tijolos nas costas. A moradia tem que ser uma plataforma de lançamento e não uma prisão. Vamos agora para a seção 3, o sistema financeiro automático. O verdadeiro segredo para construir riqueza não é ficar testando a força de vontade todo santo dia, mas sim usar a automação estruturada. O objetivo proposto pela fonte é configurar transferências automáticas no milissegundo em que o salário cai na conta. Pagar a si mesmo, em primeiro lugar, garante que o dinheiro vá para o destino certo nos bastidores. Isso cria uma base sólida, resolve as contas fixas e até delimita a grana do lazer de um jeito totalmente independente, sem ninguém precisar rastrear cada centavo de forma obsessiva. E isso nos leva à seção 4, o ponto de cruzamento financeiro. Mas afinal, o que é isso? O ponto de cruzamento é aquele momento incrível em que os rendimentos automáticos dos investimentos conseguem pagar todas as despesas básicas. E a beleza dessa etapa é que alcançar esse marco entrega liberdade genuína. Não é aquela falsa riqueza de comercial de TV, nem pura sorte. É a matemática pura trabalhando a nosso favor, bancando o básico mês após mês e transformando o ato de trabalhar em uma escolha. A prova matemática de que pequenas ações mudam o jogo todo está bem aqui.
Ajustar um pouquinho os ganhos e cortar um pouquinho os gastos ao mesmo tempo causa um impacto brutal. Mexendo nessas duas pontas simultaneamente, a gente consegue derrubar o tempo necessário para atingir a independência de 30 longos anos para apenas 18 anos. É um corte agressivo e muito real na linha do tempo. Chegamos na seção 5, Estratégias Práticas de Investimento. Para quem prefere não se arriscar tanto e fugir do medo, a fonte sugere uma estratégia conservadora super interessante. A ideia é misturar a altíssima segurança do Tesouro Direto com um fundo de índice que replica as 500 maiores empresas americanas. É um jeito simples, seguro e incrivelmente acessível de começar a multiplicar o patrimônio de forma protegida. Uma outra estratégia, um pouquinho mais avançada, mas excelente para controlar o emocional, envolve selecionar 25 empresas brasileiras bem sólidas, daquelas que dão lucro há uns 8 anos consecutivos. O esquema é comprar ações de 2 empresas diferentes por mês. Ao fazer isso de forma cadenciada, o preço médio de compra se dilui, o que protege a carteira contra as euforias do mercado e cria um balanceamento perfeito ao final de 12 meses. E olhando essas projeções de longo prazo, fica evidente que a diversificação é mesmo o motor da rentabilidade. Um portfólio bem montado pode mirar realisticamente em um retorno médio na faixa de 15% ao ano. E é exatamente esse acelerador que precisa estar em ação para cortar os anos de espera até chegar no ponto de cruzamento financeiro. Dando um passo para trás para refletir sobre o propósito de todos esses números, a grande lição é que o dinheiro não serve só para virar um saldo gigante na conta. Entender todas essas métricas é simplesmente treinar um músculo para viver bem. É usar tudo isso como uma ferramenta e um passaporte para desenhar o estilo de vida de maneira intencional. E para manter o foco quando a realidade apertar, a nossa fonte sugere algo muito poderoso: firmar um compromisso assumindo a postura de "eu serei próspero". Fazer disso uma âncora ajuda demais a não desviar do caminho certo quando aquela empolgação do primeiro dia passa e os desafios do dia a dia batem na porta. Para encerrar a nossa análise, a escolha agora é cristalina. Continuar caminhando no escuro junto com a esmagadora maioria, ou pegar essas ferramentas precisas de diagnóstico e construir o próprio sucesso. A matemática está toda aí, já estabelecida. O momento de agir em cima desses 5 números é agora. Muito obrigado por acompanhar, um grande abraço e até a próxima análise.